Olá, sejam bem-vindos ao Oscar Cursos. Aqui quem fala é Paulo Peixoto. Estamos em mais uma aula de Direito Administrativo do nosso curso 3 em 30, trazendo muitas dicas para você que está se preparando para a primeira fase da OAB. Aqui embaixo já está o meu Instagram, @phlpeixoto, já pode me seguir, acompanhar as dicas que eu posto. E também tem meu canal no YouTube, Paulo Peixoto Prof, com vídeos e dicas para vocês. Dito isso, vamos para a nossa aula. Vou colocar o material na tela e a gente começa a trabalhar. Então, primeira questão, prevista aí no 29º exame, tem a ver com o serviço público. E tinha o seguinte enunciado: o município Alfa planeja estabelecer uma parceria público-privada para a construção e operação do metrô, cujo contrato terá vigência de 35 anos. Como a receita com a venda das passagens é inferior ao custo da implantação, a operação do serviço, o ente local, o município, aportará recursos como complementação da remuneração do parceiro privado. Sobre a questão, assinale a afirmativa correta. Bom, está falando de serviço público, mais especificamente sobre parceria público-privada, chamada PPP. O que é a PPP? Certo? É uma modalidade de contrato administrativo de concessão. É uma concessão especial para a prestação de serviços ou para a realização de obras públicas. Ela está prevista, a PPP, na Lei 11.079 de 2004. Preciso ler essa lei? Com certeza. É uma lei curta, passe os olhos para você entender como é que funciona aí a PPP. Eu vou trazer aqui alguns requisitos importantes para você. Primeiro, o prazo. O prazo da PPP, ela tem um prazo mínimo de 5 anos e um prazo máximo de 35 anos, entre 5 e 35 anos. Tudo bem? Se ela já estiver no limite, no prazo de 35 anos, não cabe prorrogação. Porém, se for menor que 35, é possível uma prorrogação até atingir o limite de 35, beleza? Então, prazo 5 a 35 anos. Riscos. Tanto o parceiro privado quanto o parceiro público assumem os riscos objetivos, certo? Eles têm que assumir o risco da obra. É dividido, aqui uma divisão dos riscos em relação à prestação daquele serviço ou daquela obra pública. Lembrando que, já que é um contrato administrativo, é uma concessão especial, a PPP será precedida de licitação na modalidade concorrência. Isso está previsto expressamente, é precedida de licitação na modalidade concorrência. Tudo bem? Ademais, você precisa lembrar que quando a administração pública ela vai realizar uma contraprestação, não necessariamente precisa ser dinheiro. Ela pode outorgar direitos, conceder alguns benefícios, em vez de simplesmente pagar, aportar dinheiro. Tá bom? Para fechar, você não pode esquecer que há um requisito também específico na PPP, que é a necessidade da constituição da SPE, Sociedade de Propósito Específico. A lei exige a constituição da SPE para implementar e para gerir toda essa parceria. Tranquilo? Último ponto que eu quero abordar aqui antes de trazer as alternativas é que a PPP ela se subdivide. Eu tenho duas modalidades de PPP. Eu tenho a modalidade patrocinada, que é aquela na qual a tarifa, os usuários pagam a tarifa e a administração pública, como parceiro público, ela também vai aportar, ela faz uma contraprestação, tem essa contraprestação por parte da administração pública. Tem então o parceiro privado, ele recebe a tarifa que os usuários vão pagar e, além disso, tem a contraprestação da administração pública. Esta é a modalidade patrocinada. Então, pensa, ó, patrocínio. Alguém está patrocinando quem? A administração pública. E tenho ainda a modalidade administrativa. Nesta modalidade, a própria administração pública é a usuária direta do serviço. Ela é a usuária. Por isso, a administrativa, lembra, administrativo tem a ver com a administração. Então, é ela que vai ser a usuária do serviço. Tudo bem? Guardou isso? Ótimo. Então, colocadas essas dicas principais, vamos para as alternativas. Letra A. Como o parceiro privado será remunerado pela tarifa do serviço de transporte, caso aqui é o metrô, né?
e por uma contrapartida do poder público, a concessão será celebrada na modalidade administrativa. Qual que é o erro aqui? A modalidade não é a modalidade administrativa. Na modalidade administrativa, a administração ela é usuária. Aqui, quando eu tenho a tarifa paga pelos usuários e mais uma contraprestação, a modalidade é a patrocinada. Então, risca a letra A. Letra B. A contrapartida do parceiro público somente pode se dar em dinheiro, não sendo permitido qualquer outro mecanismo, a exemplo da outorga de direitos em face da administração. Errado! Eu falei para vocês. A administração pode pagar dinheiro ou conceder direitos, outros benefícios. Então, não é só dinheiro a contraprestação. Corta a letra B. Letra C. A vigência do futuro contrato é adequada. Até aqui está ok, certo? Por quê? Ele disse lá no enunciado que tem vigência de 35 anos. Então, começou bem. Mas, por se tratar de negócio com duração de 35 anos, não poderá haver a prorrogação contratual. Perfeito, ótimo, é isso mesmo. Já está no limite, já tem 35, então não vai ter prorrogação. Letra C, correta. Por desencargo, letra D. Independentemente da proporção da contrapartida do parceiro público, frente ao total da receita oferida pelo parceiro privado, não haverá necessidade de autorização legislativa específica. Aqui, cuidado, tá? Tem uma disposição expressa na Lei 11.079, no artigo 10, parágrafo 3º, certo? Artigo 10, parágrafo 3º diz que, vou aqui ler para vocês, ó, as concessões patrocinadas, ou seja, aquela que tem a contraprestação, em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública, dependerão de autorização legislativa específica. Em resumo, quando a administração pública for pagar, se ela pagar mais de 70% do valor, o legislativo tem que autorizar. Por quê? Porque a maior parte vem dos cofres públicos, então o legislativo precisa autorizar. Menos que 70%, não precisa de autorização legislativa. A alternativa D diz que independentemente de proporção. Então já está errada por aqui, porque tem sim uma proporção. 70% para mais, precisa. Menos, não precisa de autorização legislativa. Ficamos, portanto, com a letra C de casa como a letra correta, que traz o prazo de vigência da PPP. Muito bem. Próxima questão aqui. Caiu no 25º exame. Também tem a ver com serviços públicos. A União celebrou com a empresa Gama contrato de concessão de serviço público precedida de obra pública. O negócio jurídico tinha por objeto a exploração, incluindo a duplicação de determinada rodovia federal. Algum tempo após o início do contrato, o poder concedente, ou seja, a União, identificou a inexecução de diversas obrigações por parte da concessionária, o que motivou a notificação da contratada. Ponto. Foi atuado o processo administrativo, ao fim do qual o poder concedente concluiu estar prejudicada a prestação do serviço por culpa da contratada. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Bom, aqui, só para a gente diferenciar, fazer o contraponto, na questão anterior, nós falamos de PPP, parceria público-privada, que está prevista lá na Lei 11.079, certo? Aqui, nessa questão, ele não está falando de PPP, mas está falando de concessão. Só que aqui é a concessão comum, que tem previsão na Lei 8987 de 95. Então, concessão especial é a PPP lá da 11.079. Concessão comum é a prevista na Lei 8987 de 95, que fala de concessão e permissão de serviços públicos. Se você quiser complementar, também anote aí o artigo 175 da Constituição. Ele trata de serviço público. Bom, dito isso, entendido aí o contexto, vamos para as alternativas e a gente vai aí destacando. Letra A. O contrato é nulo desde a origem. Eis que a concessão de serviços públicos não pode ser precedida da execução de obras públicas. Primeiro ponto, quando ele fala de contrato nulo, significa que haveria uma ilegalidade. A princípio, na forma como apresentado no enunciado, não vemos nenhuma ilegalidade.
ele fala que não teve ali, que não pode o serviço público ser precedido da execução de obra pública. Mas essa afirmativa está errada. Por quê? Porque nada impede que, antes de começar a execução do serviço, seja realizada uma obra pública para, inclusive, viabilizar a execução do serviço. Então, a própria lei 8987 fala que a concessão ela pode ser para serviço público, prestação, ou o serviço público precedido de obra pública. De modo que essa letra A está errada. A gente corta, tá? A gente corta. Letra B. O poder concedente, aqui no caso é a União, pode declarar a caducidade do contrato de concessão, tendo em vista a inexecução parcial do negócio jurídico por parte da concessionária. Bom, o ponto dessa letra B é saber o que é a caducidade. O que é caducidade? Caducidade é uma das formas de extinção do contrato administrativo e decorre do descumprimento por parte do contratado. No caso aqui, a empresa Gama. Ela descumpriu o contrato. Então, a administração pública pode extinguir em razão do descumprimento? Pode. Isso é caducidade. Então, guarda. Contrato administrativo, houve descumprimento por parte do contratado, é possível aí o reconhecimento, a declaração da caducidade. Então, essa alternativa B é a correta, certo? É a correta, tendo em vista a inexecução parcial do negócio jurídico. Tá certo. Inclusive, vejam que a própria administração, conforme aqui vou voltar, ó, identificou a inexecução e notificou a contratada, avisou, ó, você não cumpriu. Na notificação, presume-se que ela, inclusive, deve ter dado um prazo para cumprir. E nada foi regularizado. E dessa forma, é possível a caducidade. Então, letra B de bola correta. Por desencargo, letra C. O poder concedente, União, deve necessariamente aplicar todas as sanções contratuais antes de decidir pelo encerramento. Não precisa aplicar todas as sanções previstas em contrato, porque já teve a inexecução, certo? Já teve a inexecução, houve notificação, isso é importante, houve a notificação, permitiu-se que a contratada pudesse regularizar e não fez. Então, não precisa aplicar todas as sanções, pode sim, pelo descumprimento, declarar a caducidade, como a gente viu. Letra C corta. E, por fim, letra D. O processo administrativo tem natureza de inquérito e visa coletar informações precisas dos fatos. Por isso, não há necessidade de observar o contraditório e ampla defesa da concessionária. Essa aqui é aquela que você exclui logo de cara, né? A alternativa D fala que não tem contraditório e ampla defesa no processo administrativo. Você não precisava nem entender o resto. Se ele já falou essa parte final, você já corta. É óbvio que tem. O artigo 5º da Constituição Federal já assegura, tanto no processo administrativo quanto no processo judicial, contraditório e ampla defesa, devido ao processo legal. Então, essa alternativa D aqui é descabida. Ficamos mesmo com a letra B de bola, que fala da caducidade. E só uma observação final, não confunda a caducidade com a encampação. Na caducidade, é a extinção em razão do descumprimento do contratado. A encampação é uma retomada do serviço por parte da administração pública por motivo de interesse público. Aqui é por interesse público, a administração fala, quero de volta, vou aqui eu mesma executar o serviço. Óbvio que precisa de lei autorizativa para isso e, como não houve descumprimento, haverá o pagamento de uma prévia indenização para o contratado. Então, caducidade, descumprimento, encampação, retomada por motivo de interesse público. Beleza? Bom, meus amigos, encerramos mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida, entre em contato. A gente se vê numa próxima aula. Até mais!